Você sabe quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos que existiam na época que Jesus estava aqui na terra. Eles eram um grupo de pessoas muito conservadoras, eles eram um grupo de pessoas religiosas ao extremo. Eles se dedicavam em ler, aprender e obedecer à lei de Moisés de uma forma muito rígida. Eram pessoas religiosas com uma intensidade muito grande. Podemos considerar que era uma seita religiosa. Porém, os fariseus, eles possuíam um caráter que não era nada admirável, que não era nada exemplar, porque eles eram pessoas hipócritas. Ou seja, eles pregavam aquilo que eles não viviam. Eles faziam muitas coisas só para manter uma aparência de uma pessoa de Deus, mas na realidade eles não eram. Então, para eles era mais importante obedecer à lei de Moisés, seguir as regras daquela lei, do que ter um coração reto e sincero diante de Deus. Eles viviam mais a religião do que a fé. Eles obedeciam às regras da lei, mas eles não possuíam, eles não viviam o verdadeiro amor de Deus. Além disso, eram pessoas soberbas, orgulhosas, que achavam que só porque eram judeus estudados, eles eram melhores e superiores às demais pessoas. Os fariseus, eles viviam batendo de frente com o Senhor Jesus e a palavra dele. Eles viviam batendo de frente com o ministério de Jesus, que chegaram ao ponto de entregar Jesus aos romanos para que Jesus fosse crucificado. Bom, talvez você pode me perguntar, pastor, os fariseus, eles ainda existem nos dias de hoje? A seita religiosa que existia na época de Jesus, que eram os fariseus, essa seita não existe mais. A religião, a seita dos fariseus não existe nos dias de hoje. Mas se você me perguntar se ainda existem os fariseus, eu vou te responder que sim, eles existem. Ainda existem pessoas dentro das igrejas, pessoas cristãs, que possuem o mesmo caráter dos fariseus que viveram na época de Jesus. Então são pessoas falsas, mentirosas, orgulhosas, pessoas soberbas, que se acham superiores às demais pessoas só porque são cristãos. São aquelas pessoas que nunca estão erradas, pessoas inflexíveis, que a dona da razão, ela sempre acha que está certa. Você há de concordar comigo que dentro das igrejas existem muitos cristãos dessa maneira. São cristãos que não recebem a palavra de Jesus, que sempre estão certos, nunca assumem os seus erros. São cristãos que têm o caráter dos fariseus. Vivem uma religião, sabe? Não adultera, não rouba, não faz isso, não faz aquilo, mas o coração não é reto e limpo diante de Deus. Eu separei aqui 3 passagens da Bíblia que vão nos mostrar um pouco do que era o caráter dos fariseus. A primeira passagem que vai nos mostrar o que era o caráter dos fariseus, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 24. Jesus diz bem assim para os fariseus: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, são aquelas pessoas que com o mosquito engolem um camelo. Elas são aquelas pessoas que fazem caso de uma coisa pequena. São aquelas pessoas religiosas ao extremo, que uma coisa pequena, um mosquito, ela faz questão daquilo. Ela faz uma tempestade num copo d'água. Ela, com um mosquito, engole um camelo. Aquilo que sabe, não tem importância nenhuma, é insignificante, que não vai influenciar em nada na nossa salvação, ela
ela faz questão daquilo, ela coa aquilo. Mas aquilo que realmente é importante para Deus, ela engole, ela deixa passar, ela não valoriza, ela não dá importância. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela julga uma outra pessoa porque usa brinco ou não, porque usa calça ou não. Eu não estou falando mal de nenhuma doutrina de igreja, não. Mas eu quero dizer, a pessoa ela faz questão de coisas que não é isso que vai definir se eu vou para o céu ou não. Mas aquilo que vai definir mesmo que a pessoa vai para o céu ou não, que é o coração dela, ela não dá importância para isso. Então ela segue as doutrinas, ela às vezes é até uma pessoa religiosa, mas aquilo que exatamente importa para Deus, que é o nosso coração, ela não cuida. Então ela faz questão de coisas pequenas, ela com o mosquito, mas aquilo que é importante ela engole, ela deixa passar e não dá importância para aquilo. Com o mosquito engole um camelo. Pessoas religiosas. Segunda passagem, aqui na continuação, o mesmo capítulo 23 de Mateus, versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, o segundo versículo que mostra o caráter do fariseu são aquelas pessoas que por fora elas aparentam ser pessoas santas, de Deus, pessoas limpas, mas por dentro elas têm um coração sujo. Elas não são pessoas de Deus. O exterior aparenta ser de Deus, mas o interior, que é o que realmente importa para Deus, revela que aquela pessoa, ela não é de Deus. Então, desculpa a maneira vulgar de falar, mas os fariseus eram pessoas que arrotavam santidade. E tem pessoas assim nos dias de hoje. Por fora aparenta ser aquela pessoa espiritual de Deus, mas o coração dela não agrada a Deus. O que tem dentro dela não é de Deus, não pertence a Deus. Então é aquela pessoa que por fora a aparência é de Deus. Ela se veste como uma pessoa de Deus, é um crente, um cristão. O traje dela, às vezes o linguajar dela, carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas dentro dela, ela não tem aquilo que é de Deus, ela não tem um coração limpo. E a terceira passagem da Bíblia que eu quero te mostrar está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então você vê que o fariseu, ele se achava melhor do que o publicano. Eu não adultero, eu não roubo, eu dou o dízimo. Isso não é mais do que a obrigação de um cristão, e nem só de um cristão, de um cidadão de bem. Não roubar, não matar, não adulterar. É questão de caráter, de moral. E ele se achava por causa disso. Então, por ele ser crente, por ele ser um judeu, ele se achava melhor do que aquele que não era cristão. Enquanto o publicano reconheceu os erros dele, pediu a misericórdia de Deus e se arrependeu. E Deus justificou aquele publicano. Então, terceira característica do caráter do fariseu, ele se acha melhor do que as demais pessoas, ele acha que ele é superior. E tem muitas pessoas assim no dia de hoje que acham que só porque é cristão, ele é melhor, ele é superior àquele que não é cristão. E nós que deveríamos ser os primeiros a estender as mãos para aqueles que estão necessitados de Deus, ajudar, orar, ter misericórdia daquela pessoa, nós somos os primeiros
a estender o dedo e a julgar essas pessoas. Então, esse não é o caráter de uma pessoa de Deus, e sim do fariseu. E se tem algo que nós temos que cuidar, é do nosso caráter. Isso é muito importante para Deus, para nós e para as pessoas, para ter uma vida abençoada aqui na terra e a nossa salvação. Então, ainda existem fariseus nos dias de hoje, pessoas que possuem esse tipo de caráter. E se ouvindo essa pregação, essa pequena mensagem, você percebeu que essas coisas têm estado no seu caráter, procura se arrepender, procura mudar, porque eu tenho certeza que você mudando, você vai ter uma vida melhor. Há problemas na nossa vida que o motivo não é uma causa espiritual, mas é uma falha de caráter nossa. E se a gente corrigir essa falha, a gente consegue vencer esses problemas que essa falha de caráter tem gerado, talvez no casamento, na família, no trabalho, na nossa vida. Cuide do seu caráter, porque o seu caráter, ele vale muito. Eu sou o pastor Vinícius Nascimento, líder espiritual da Igreja Internacional Fé em Cristo, e essa foi mais uma mensagem para Deus edificar e abençoar a sua vida. Você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe, vamos ganhar almas para o reino de Deus. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que toda vez que colocarmos novas mensagens, você seja notificado. No próximo sábado, nós estaremos colocando mais uma mensagem de fé e eu tenho certeza que através desse canal, dessas mensagens, Deus ele vai abençoar a sua vida. Você que sente no coração de estar ajudando essa obra, esse ministério, você não vai estar ajudando a mim, você vai estar ajudando a obra de Deus. Então, você que sente essa vontade, esse chamado, faça parte do ministério dos 318 valentes. Eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar de uma maneira abundante. Assim que você fizer o seu depósito na conta da nossa igreja, mande no nosso WhatsApp o seu nome, o nome da pessoa que você quer estar patrocinando. Nós vamos escrever o nome de vocês nesse caderno e sempre estamos orando aqui. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Nosso WhatsApp está à sua disposição. Você que quiser pedir oração, nós estamos à sua disposição para poder te ajudar. E fique firme. Jesus está voltando, entregue sua vida a Ele. E se você está na luta, se a luta tem sido grande, se lembre que a sua vitória será muito maior. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.